Olá, mais uma vez, nossa conversa sobre redação dos concursos. Você certamente já começou a se familiarizar, a ganhar intimidade das noções que vão nos guiar acerca dos tipos textuais, da noção de texto que nos acompanha. Deverá também, a partir de agora, estar mais atento ao que os editais dos concursos anteriores, daquilo que você vai prestar, estabelecem sobre dissertações ou sobre as provas discursivas. Não deixe de ler os editais e ganhar dessa forma maior intimidade quanto à maneira com que eles estabelecem cobranças para o candidato. Muito bem. Nossa conversa de hoje, dissertação argumentativa. Como proceder? O que formular no seu texto? De que maneira fazer uso da linguagem? De que forma compor ideias, distribuir argumentos, formular opinião, construir hipóteses? Tudo isso na dissertação argumentativa, objeto dessa nossa conversa de hoje. Uma primeira noção é o que define um texto argumentativo. Texto dissertativo argumentativo, basicamente, é aquele texto em que você busca convencer por meio das palavras. Essa modalidade de texto já foi amplamente utilizada lá na Roma Antiga, quando os cidadãos, obviamente, são aqueles aristocratas da sociedade romana, defendiam seus próprios interesses no Senado romano, no plenário. Então, a arte de dissertar remonta aos romanos, estava presente também entre os gregos, quando o objetivo era argumentar e levar um público ao convencimento. A arte de dissertar, portanto, está associada à oratória, à eloquência, à arte de utilizar-se bem da linguagem para o convencimento. De que forma uma dissertação busca convencer o leitor? Você, autor do texto, vai formular um posicionamento frente a um tema, vai buscar argumentos com os quais consiga sustentar aquele ponto de vista, aquela tese que você identifica sobre o tema, e vai buscar levar o leitor a concordar com a sua perspectiva. E tudo isso, na modalidade dos concursos, será feito de maneira impessoal. Tudo que estará na sua dissertação argumentativa é a sua opinião, mas jamais você vai usar a expressão "na minha opinião". E olha que há organizadoras, como a Fundação Carlos Chagas, em que a proposta de texto dissertativo é: dê a sua opinião pessoal sobre o tema, e lista lá o tema. Por mais que esteja explícito lá opinião pessoal, isso é um convite para o erro. Cuidado! Você vai formular opiniões, argumentos, teses, posicionamentos frente aos temas, mas isso não se dará de maneira pessoal, e sim de forma impessoal, preservado, por exemplo, pela terceira pessoa do singular, a partícula de indeterminação do sujeito ou de voz passiva, com mecanismos de linguagem por meio dos quais você preserve o distanciamento analítico em relação ao tema. Jamais uso da primeira pessoa ou de pronomes que manifestem pessoalmente você no discurso dissertativo. Dissertação você acompanha no texto e aproveita para exercitar a sua escrita, por exemplo, copiando esse conceito que nós apresentamos aí da dissertação argumentativa. Dissertação corresponde a um gênero específico que busca, sobretudo, o convencimento do leitor. Conduzir o leitor a concordar com seu posicionamento. Qual a frase que seu leitor avaliador deverá dizer ao término da leitura? É mesmo. Não tinha pensado nisso. Que perspectiva interessante frente ao tema. Pois é, essa é uma das mais eficientes análises que já vi sobre esse assunto. É assim que seu leitor deverá pensar ao término da leitura. Deverá concordar com a perspectiva frente ao tema. Ah, Daniel, mas não será que o avaliador vai discordar da maneira como eu tratei o tema? Não. Ele vai ser isento no julgamento de qual a ideia que você assumiu. Ele julgará sua capacidade de senso crítico, sua forma de analisar o tema, frente aos diversos assuntos a ele relacionados, mas não haverá uma resistência, um preconceito a respeito de qual perspectiva que você adota frente ao tema. Obviamente, se você diz que para resolver a criminalidade no Brasil a melhor proposta é pena de morte, você, no mínimo, não está em sintonia com a ideia de que no Brasil pena de morte não é admitida pela Constituição Federal, exceto na excepcionalidade de situação de guerra, em que a Constituição estabelece alguns
requisitos para a ocorrência desse tipo de penalização. Mas não há pena de morte sacramentada e defendida como prática de coibir o crime no Brasil. Se você sugere isso numa dissertação, é sintoma de desconhecimento, de desatualização. Se você recebe uma proposta temática sobre competitividade no mercado atual, no mercado de trabalho, e sugere que as pessoas precisam fazer curso de datilografia para estar mais competitivas, você, no mínimo, possui 30 anos de atraso em relação à realidade do mercado de trabalho. Então, o que se julga é a adequação dos argumentos à ideia que você formulou em relação aos outros temas da atualidade, a pertinência com que você trata desse tema, o senso crítico assumido frente ao que foi sugerido, e não a natureza da ideia proposta, tá certo? Nível de atualização, senso crítico, capacidade de defender uma posição frente ao tema, isso é julgado na sua dissertação quanto ao conteúdo. Então, basicamente, você vai buscar conduzir o leitor à aceitação da perspectiva que você defendeu e, para isso, vai formular teses, argumentos, defender a opinião de maneira impessoal. A dissertação é a modalidade que exige características bem específicas. Características como essas, principalmente em um processo seletivo, requerem algumas habilidades do candidato. Mas você não está desprovido dessas habilidades. Procure se distanciar ao máximo da valorização dos aspectos negativos. Poxa, professor, são poucos tempos, são poucos minutos, é muito pouco tempo destinado à redação. Como é que eu vou fazer um bom texto? Esqueça esse aspecto. Lembre-se de que você faz um bom texto, um texto agradável, maravilhoso, eficiente e vai deixá-lo aos moldes do concurso. Isso vai estar relacionado a essa qualificação do seu texto, ao uso de suas habilidades linguísticas, à adequação à modalidade exigida e, sobretudo, aos critérios da organizadora. Sabia você que certos candidatos produzem um bom texto para ser julgado para o SESP-UNB, por exemplo, pelo SESP-UNB? E esse texto seria mal avaliado por uma banca como o ESAF. Cada uma possui critérios específicos, há aquele conjunto de aspectos comuns a todas elas e aos que especificam, a depender do órgão, da organizadora, do cargo a que você concorre, ganharemos intimidade desses aspectos. Primeira noção que vamos compor, portanto, quanto à dissertação argumentativa, é o texto em que você defende ideias. Matéria-prima da dissertação argumentativa, as ideias. Quais ideias? As suas, em relação ao assunto proposto. Obviamente, para que você formule ideias, necessita ter conhecimento a respeito do assunto. Portanto, acesse aos meios de comunicação, rádio, jornal, revistas, de um modo geral. Leia. Entre em sintonia com os assuntos da sua época. E se você observar, há certos perfis de cobrança de tema de caráter geral argumentativo. A exemplo do SESP-UNB, por exemplo, quando a prova para os cargos de nível médio ou mesmo de analista, quando a prova cobra um tema geral para a dissertação argumentativa, o tema costuma estar relacionado ao órgão ou à função que você vai exercer. Então, poderemos simplificar e dizer, se as provas de dissertação argumentativa serão aplicadas pelo SESP, você vai ter um tema pertinente ao órgão. E INSS vai trazer um tema relacionado à Previdência. Se o concurso é Petrobras, a temática da dissertação vai gerar em torno de energia, fontes energéticas ou utilização do petróleo. Se é uma Polícia Federal, o assunto será segurança pública. Então, o perfil da organizadora em relação às provas argumentativas simplifica a cobrança para o candidato. O candidato não tem muitas surpresas quando a banca é a organizadora SESP-UNB. Já quando a prova se trata de organizadora Fundação Carlos Chagas, costumamos ter algumas novidades. A FCC, mesmo para os cargos de nível superior, em alguns concursos elege a modalidade de dissertação argumentativa. Nesse caso, há os temas mais presos à atualidade, como Olimpíadas, Copa do Mundo, isso ocorre nos concursos, mas há temas mais gerais, não imediatamente ligados a fatos da sociedade, a problemas sociais, como
a busca de superação das desigualdades, mas sem tratar especificamente quais as desigualdades, a importância de conciliação de interesses individuais e coletivos, são temas mais gerais, mais abrangentes, mesmo assim, no mesmo perfil de prova, dissertação argumentativa. Então, cada organizadora tem um perfil de tema a exigir e isso não vai representar grande desafio. E o que eu tenho notado quando ocorrem insucessos é que não é o desconhecimento do tema que leva o candidato à problemática. Não é desconhecer o assunto sugerido. E sim, não produzir uma dissertação aos moldes dissertativos ou não adequar o uso da linguagem aos requisitos estabelecidos pela organizadora no julgamento dos textos. Conheceremos os critérios de cada uma das bancas, como seu texto será julgado e os perfis de temas. Listaremos aqui vários temas para que você se familiarize com eles e, sobretudo, que passe a treinar a produção de temas anteriores. Dissertação, texto que argumenta e, portanto, tem como matéria-prima ideias. Ideias que você possui, que você formula e, para formulá-las, você se alimenta de informações. Leia revistas todas, leia jornais todos, leia sites, blogs, todas as fontes de informação serão fundamentais para que você amplie as perspectivas. E como é que eu vou fazer isso, Daniel? Além de estudar todas as disciplinas? Ora, um momento em que você faz um intervalo entre uma matéria e outra, assista a um telejornal, ouça uma emissora de rádio veiculando informações, folheie o seu jornal, obviamente não tudo, mas esteja em contato com as informações de um modo geral. Atualize-se quanto aos temas gerais, eles, possíveis assuntos dos textos que você vai ler, serão possíveis temas das suas redações. Obviamente você pode criar na sua estratégia de estudo um momento de atualização, dedicar alguns minutos para isso, alguns tempos mínimos para isso, ou você pode utilizar como um momento de lazer, buscar informação, ver, ouvir, falar, escrever, vivenciar situações comunicativas é se preparar para a dissertação argumentativa. Aspectos particulares da dissertação argumentativa. Como é esse tipo de texto? De um modo geral, todas as bancas adotam o mesmo conjunto de procedimentos quanto à avaliação do seu texto. Cada uma delas vai especificar a valoração de cada tipo de erro ou o que vai ser exigido em relação a um determinado aspecto. Mas nós podemos, comparando os vários critérios das organizadoras no julgamento dos textos, simplificar como é a dissertação exigida nos concursos. Como é esse texto, vai ser para nós resultado de o que é que se espera da nossa redação do concurso. E ela traz alguns aspectos peculiares. Primeiro deles, quanto à forma, a nossa dissertação será escrita em prosa. O que é prosa, Daniel? Já vi candidato perder concurso porque ele sabia fazer redação. E ao abrir o caderno de prova, lá estava anunciado, elabore um texto em prosa, com mínimo 20, máximo 30. E ele me falou, eu sabia fazer redação, mas não sabia fazer prosa. E o que é prosa? Simples. Um texto continuado, diferente do verso. O verso, na forma tradicional de composição literária, são aquelas formas metrificadas, as frases curtas, com limites de sílabas sonoras, não as sílabas que normalmente nós temos na silabação das palavras, na separação silábica das palavras, e sim a silabação, na pronúncia, na entonação dos versos poéticos. Os versos possuem estruturas prefixadas, verso decassílabo, verso alexandrino, verso heptassílabo, quantidade de sílaba, nome dos versos. A prosa não tem aquelas frases curtas, metrificadas, arrumadas em estrofes, com ou sem rima. É uma forma continuada de escrever, de um canto ao outro do papel. No nosso caso, de uma margem esquerda a uma margem direita. Isso é um texto em prosa, continuado quanto ao modo de escrever. Além desse aspecto primeiro, que o texto será em prosa, nós teremos uma dissertação dividida em parágrafos. No mínimo 3. Não poderá ter menos que 3 parágrafos. Por que isto? Porque a sua dissertação possui uma estrutura básica. Introdução, desenvolvimento, conclusão.
Portanto, ela não poderá ter menos que 3 parágrafos. A ocorrência de 3 parágrafos é sintoma para o avaliador de que o texto está estruturado aos moldes dissertativos. E outro olhar que ele vai lançar para o seu texto é se cada uma daquelas etapas foi produzida para atender ao que se espera de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Mas, no mínimo, seu texto deverá apresentar 3 parágrafos e ser escrito em prosa. E que outros qualificadores deverão estar presentes na nossa dissertação argumentativa? Você acompanha. Apresentação textual. Parece exagerada a minha cobrança, mas se você não tem um padrão de letra legível, comece a fazer os antigos cadernos de caligrafia. Minha gente, eu já conheci diversos casos de histórias em que o candidato atingiu um excelente desempenho na prova objetiva e conquistou uma nota 0. Qual a causa? Texto não lido, não decifrado, padrão gráfico comprometedor, letra sofrida. Se você quer passar, seja sincero antes de mais nada com você mesmo. Olhe para o que você escreve, perceba se aquele padrão gráfico é capaz de ser decifrado, ou mesmo mostre a uma pessoa, a um outro colega candidato, mostre a alguém da família e ouça opiniões acerca da sua caligrafia. Torne seu texto capaz de ser lido. Lido, compreendido, avaliado. E muito bem avaliado. Por isso, nunca demasiado deixar de cuidar da apresentação textual. O que é a apresentação textual? Legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Simplificando, é assim. Letra legível, linha abaixo de linha. Escreva como se você dispusesse do ícone, da ferramenta do editor de textos Word, como se você tivesse o ícone justificar. Arrumou tudo, lembra aquilo que o computador faz? Afasta um pouco mais para cá, junta para lá, até que fique linha abaixo de linha. Quando você dá o comando selecionar e justificar, você vai escrever com a caneta, mas de maneira justificada. Por que eu preciso fazer isso? Porque a apresentação textual custa 10% da sua nota. Se sua redação é 9 a 10, você deu um espetáculo de conteúdo, mas não cuidou da boa apresentação. Se danificou as margens, ou se não fez uma letra muito legível, comprometeu a legibilidade, vai perder 1/10. Então, sua redação perfeita quanto ao conteúdo será nota 9 e não nota 10. Então, 10% da sua nota. Se cada milésimo da nossa redação é fundamental para a nossa posição classificatória nos concursos, por que você vai presentear aos seus concorrentes 10% da sua nota? Então, cuide da sua apresentação textual. Legibilidade, traduz a letra bonita. Paragrafação, não deixe de guardar o espaço no início dos parágrafos para o recuo. Esse espaço não deve ser demasiado, nem deve escrever muito próximo às margens. Dedique 1,5 centímetros. Ou como dizia a tia, quando eu era garotinho, não faz muito tempo isso, lá no colegial. A ponta do seu dedo indicador é o espaço que você deve destinar a início de parágrafo. Aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros é essa distância da margem para começar a primeira linha do parágrafo. Nas demais linhas, você vai recuar e de uma margem a outra, coladinho na margem e sem ultrapassar. Algumas bancas destacam isso desde o edital. Se o candidato ultrapassa as margens, pode deixar o texto com marca possível identificadora e isso vai representar nota 0. Candidato eliminado, texto não avaliado. Então procure não ultrapassar as margens. Uma sílaba que vai passar da margem direita, em algumas organizadoras, o texto não é considerado. Então você terá prejuízo quanto à palavra que escreveu. E em outras, o simples ato de passar da margem já vai representar a sua eliminação no concurso. Os editais deixam claro isso e, portanto, você foge desse tipo de problema. E estar atento a esse aspecto é cuidar de um requisito presente em todas as organizadoras. Apresentação textual. Legibilidade, cuide das margens, garanta uma letra capaz de ser lida, entendida e
Experimente pensar no seu avaliador. Imagine seu avaliador que já leu 1000 redações do seu concurso e a 1000ª é a sua. Após um mês de leitura, ele vai pegar seu texto, olhar para ele. O que é que ele deve dizer? Finalmente chegou uma redação que vale a pena ler. Olha que letra elegante. Um convite para a leitura vai ser a beleza do seu texto. Rasura, balãozinho, molhadinho, apelação, molha a caneta, passa lá. Tenta borracha, você não tem borracha. Não tem recurso para corrigir o corretivo. Então, treine fazer o seu rascunho na versão definitiva, cuidado estético com o texto. Esse é o requisito, apresentação textual. Outro qualificador diz respeito à objetividade e à clareza do seu texto. Procure transmitir informações de maneira clara e objetiva, sem circunlóquios, circularidade. O brasileiro adora falar e muito. E uma tendência natural é se dispersar quanto àquilo de que trata. Até porque o hábito da fala traz esse tipo de problema. Quando você fala com alguém, está presente o seu interlocutor e um distanciamento daquilo sobre o que você fala vai ser lembrado pelo outro ponto do diálogo. Já na escrita, se você comete isso, representará um erro, uma falha de análise, uma quebra da continuidade do seu texto e prejuízos no seu desempenho. Portanto, busque a clareza e a objetividade. Fuja de linguagem conotativa, figurada. Evite imagens. Não use sequer aquelas aspas que realçam ou criam ironia ou relativizam determinado significado. O brasileiro é assim. Ele diz, há transparência no serviço público e põe aspas na transparência para dizer que não há transparência com isso. Se você quer dizer que não há transparência no serviço público, você diz não há transparência. Isso é clareza e objetividade. Dizer que há transparência, entre aspas, para com isso dizer que não há, isso é subjetividade, falta de clareza e prejuízo no seu desempenho. Outro ponto diz respeito à seleção e à boa articulação dos argumentos. Você vai selecionar argumentos pertinentes ao tema e vai articulá-los bem, de forma encadeada, lógica e progressiva ao longo do texto. Não deixe de cuidar da seleção dos argumentos e da articulação entre eles. E nós vamos especificar mais adiante que recursos da língua portuguesa nós poderemos utilizar para garantir uma boa articulação entre os argumentos. Como apresentá-los de forma encadeada, lógica e progressiva. Outro aspecto, progressividade. Muitas vezes o candidato traz o conhecimento acerca do assunto, mas não o apresenta de maneira progressiva. Resultado, a redação se torna uma lista de frases desconexas, aleatórias, sem a devida estruturação textual. Não se afaste da ideia de que texto é uma palavra que nós herdamos da língua latina e seu significado, teia, malha, textura, tessitura. Um texto é um tecido. Fios e fibras que se entrelaçam, não formando uma malha de tecido para o vestuário, mas transforme fios e fibras da noção de texto, como herdamos da língua latina, para palavras, orações, períodos e parágrafos que se harmonizam para formar um todo chamado texto. Esse texto deve ser encadeado, deve ser progressivo. A linha 1 deve conduzir a linha 2 e fazer chegar até o ponto final. Todas as partes internas de um texto se intercomunicam, se articulam. Cuidar da progressividade é fazer com que a sua análise evolua da linha inicial até o ponto final. Outro grande qualificador do seu texto. Outro aspecto, concisão. Fale pouco e diga muito. Ser conciso é o oposto de ser prolixo. Prolixidade consiste no exagero verbal, no excesso de palavras. Concisão, o oposto, é o que qualifica seu texto. Busque linguagem simples, concisa, que é sinônimo de enxuta. A concisão vai estar relacionada à economia verbal, à escolha de estruturas da linguagem, por meio das quais você consegue maior eficiência na análise de determinado assunto. Por exemplo, longas intercalações no seu texto vão resultar num texto prolixo. Adoramos fazer
esclarecimentos e muitas vezes, quando usamos esclarecimentos, eles são desnecessários. Há quem faça exatamente assim na redação. Há pessoas no Brasil que passam fome, vírgula, isto é, vírgula, não possuem alimentos. Ou seja, dispõe dos itens suficientemente capazes de suprir carências alimentares. Traduzindo, disse a mesma coisa em 5 linhas. E intercala, isto é, ou seja, ou melhor, esclarecimentos desnecessários, redundantes. A redundância é um qualificador quando bem empregada, e nós vamos treinar a redundância aqui. A paráfrase é outro qualificador, reescritura com reelaboração linguística, mas repetição infundada, desnecessária, elastece o texto, gera prolixidade e insucesso no concurso. Busque um texto enxuto, lipoaspiração nas palavras. É isso que nós vamos fazer. Coerência e coesão, qualidades fundamentais da nossa redação. Texto coerente é texto que atendeu ao tema proposto, formulou argumentos compatíveis com aquele assunto, foi capaz de levantar hipóteses, formular teses, defender opinião, ou seja, analisar de maneira adequada o tema sugerido. Texto coerente é texto adequado ao tema. É texto que atendeu ao que se esperava daquela proposta temática. E o texto coeso é aquele que fez bom uso da língua portuguesa, relacionando estruturas das mais simples palavras, conectando-as bem para que as frases ou orações resultassem em eficientes. As orações, quando se conectam, formam períodos compostos, e estes serão eficientes se coesos, se bem conectados, se bem articulados. Quando os períodos compostos se harmonizam, estruturam parágrafos que são unidades mais amplas de ideias dentro de um texto. Esses parágrafos, ao se articularem aos demais, gerarão o todo chamado texto. Então, texto coerente é texto que atendeu à proposta temática, tratou do assunto de maneira adequada. Texto coeso é aquele que harmonizou as estruturas da linguagem, palavras, períodos, parágrafos, todos bem conectados para gerar eficiente condução do pensamento. E também não se afaste da correção gramatical e da propriedade vocabular. Uma vírgulazinha não vai reprová-lo, mas o acúmulo de vírgulas problemáticas, de ausências ou de incorreção no uso da vírgula vai resultar em insucesso. A propósito, é válido que você esteja muito sintonizado com o perfil da organizadora que realizará o seu concurso. Em algumas delas, o número de linhas vai ser determinante do número da nota que você vai obter. O número de linhas efetivamente escritas será determinante, por exemplo, em provas aplicadas pelo CESP-UNB, pela Fundação Getúlio Vargas. Na Fundação Carlos Chagas, temos um número mínimo e um número máximo. Você deve transitar entre esses dois limites, mas já numa prova aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, você vai estar muito atento à quantidade de linhas e vai usar todas elas. Mínimo 20, máximo 30, não faça menos que 29, quando se tratar de CESP-UNB ou de Fundação Getúlio Vargas. Isso porque os editais também esclarecem na computação das notas, na contabilização da nota final, você vai ter a nota do conteúdo subtraída dos erros cometidos, divididos pelo número de linhas efetivamente escritas. Então, cada linha a menos que você não escreve, ou que você deixa de escrever, é aquela linha que vai fazer falta na sua nota final. Erros divididos pelo número de linhas. E um cuidado que você vai dar à correção gramatical é rever os acentos gráficos, observar a grafia das palavras, fugir de problemas com retorcimento de estilo, ordem inversa de orações, para não se perder quanto à estrutura dos seus períodos, aplicar bem a pontuação, as regências, isso é assegurar um bom desempenho quanto à correção gramatical. E propriedade vocabular diz respeito ao cuidado que teremos quanto à seleção do vocabulário, a escolha das palavras. Um exemplo recente que vi na TV de impropriedade vocabular ou de erro de propriedade foi cometido por um repórter da TV. Era período natalino, bem recente, e
o repórter dizia: Natal é um momento em que reina o espírito cristão, as famílias se unem, ocorrem trocas de presentes e as lojas ficam um verdadeiro inferno, repletas de pessoas, e você certamente já detectou o exemplo de impropriedade vocabular. Natal, o espírito cristão, união das famílias e lojas ficam um inferno. Seria adequado ele dizer que ficam superlotadas, que ficam amontoadas de pessoas em busca dos presentes, mas falar inferno no cenário sentimento cristão, Natal, união, foi impróprio. A impropriedade é a palavra certa nas horas erradas. Você vai estar atento à escolha do vocabulário, à aplicação adequada desse vocabulário, a uma boa articulação das estruturas de linguagem, veiculação do pensamento. Esses pontos que eu acabo de listar estão presentes em todas as organizadoras. Cada uma delas vai enfatizar mais ou menos, ou vai atribuir uma pontuação diferente. Há um erro que custará 1/10 a você na Fundação Carlos Chagas, e custará esse mesmo tipo de erro 2,5, 25 décimos na ESAF, ou mesmo meio ponto na Fundação Getúlio Vargas. Um erro é dividido pelo número de linhas no CESP. Um mesmo erro é multiplicado por 6 para poder ser dividido na Fundação Getúlio Vargas. Por isso, quando você observa critérios das organizadoras, lembra que uma mesma redação sua poderia receber um 10 de uma banca e um 0 de uma outra. Tá? Isso em virtude de o que cada uma das bancas valoriza e quais os critérios que adota na contabilização de suas notas. Você vai passar a conhecer cada uma delas. O que quero deixar bem firmado aqui é que uma das formas de texto a que você será exigido é a dissertação argumentativa. E esta possui um formato em prosa, uma estrutura dividida em 3 parágrafos no mínimo, e você estará atento a qualificadores dessa produção, tais como apresentação textual, clareza e objetividade, coerência e coesão, concisão, correção gramatical, propriedade vocabular e o sucesso garantido, fruto da atenção a todos esses qualificadores. Voltaremos a falar ainda da dissertação argumentativa e de quais os cuidados que você terá na formulação desse tipo de texto. Um grande abraço, até a próxima.